Hoje nós vamos trabalhar algumas questões envolvendo a relação entre o potencial da célula eletroquímica e a constante de equilíbrio. Então, lembrando aqui essa equação que já é familiar para nós, ΔG da reação igual menos N F potencial. Vocês ainda não estudaram equilíbrio químico, provavelmente. Eu ainda não fiz videoaulas de equilíbrio químico para esse canal, mas para o meu antigo canal eu deixo um link aí embaixo para uma playlist de equilíbrio químico do meu antigo canal, onde eu mostro como se chegou a essa expressão aqui, ΔG, padrão da reação, igual menos RT ln de K, onde K é a constante de equilíbrio, né? A K é um número maior que zero, ou seja, ele é sempre positivo. Quanto maior a constante de equilíbrio, maior a espontaneidade da reação, mais produto é formado. Então você tem essas duas relações importantes, de tal forma que você poderia escrever, por exemplo, K igual exponencial de N F potencial. Lembrando que às vezes o potencial da célula é representado como ΔE epsilon, e aqui sobre RT. Então, lembrando que muitas vezes o potencial padrão da célula é representado como delta epsilon ou ΔE. Então, eu poderia pôr o delta aqui se eu quisesse. Poderia igualar essas duas expressões. Então, fazendo a coisa mais detalhadamente, menos N F delta E padrão. Então, esse aqui é o potencial da célula, que muitas vezes eu represento simplesmente como E padrão, muitas vezes você vê representado como potencial da célula. Então, eu igualo a essa segunda equação, menos RT ln de K. Então, nós podemos resolver para K. Nós podemos também resolver para ΔE. Por exemplo, você poderia resolver para ΔE dessa maneira. ΔE, potencial da célula, igual RT sobre N F 2,303 log de K. Veja que aqui eu mudei a base do logaritmo, de tal forma que eu acho que eu poderia também escrever dessa forma, que seria equivalente então a exponencial N F delta epsilon sobre RT. Então vamos aos exemplos. Então vamos fazer rapidão esse aqui do vestibular do ITA de 2008. Assinale o valor da constante de equilíbrio nas condições padrão da reação eletroquímica descrita a seguir. Eu poderia destrinchar essa equação global nas respectivas semi-reações de redução e oxidação, mas você já tem uma certa experiência no assunto, né? Então vamos simplesmente pensar, não vamos destrinchar. Estanho 2 para estanho 4 é oxidação. Então, está aqui o potencial de redução do par redox estanho 4 estanho 2. Então, simplesmente eu vou pegar o ΔE aqui, ou como eu vinha chamando potencial da célula, dessa maneira, ou eu poderia escrever assim, potencial de célula, vai ser o negativo disso aqui, então menos 0,15 volt. Por quê? Porque o estanho aqui está se oxidando, e esse é o potencial de redução do estanho 4, então por isso eu peguei o negativo. Quem está se reduzindo é o ferro 3, está vendo? O ferro 3, e aqui está o potencial de redução do ferro 3, então menos 0,77 volt. Então, isto aqui, menos não, mais. Isso aqui vai dar mais 0,62 volt. Você não entendeu o que eu estou fazendo? Tudo bem, eu vou te dar uma chance aqui. Vou fazer de conta que você não foi alfabetizado nisso, mas deveria ter sido, se você assistiu as minhas aulas desde o início dessa playlist. Mas vamos lá, então. O estanho sofre oxidação. Então, você tem lá
estanho 2, dando estanho 4 mais 2 elétrons. Potencial disso aqui, olha só, potencial de redução do estanho 4. Então aqui eu vou inverter, menos 0,15 volt. Ferro está sofrendo redução, então 2 ferro 3 mais 2 elétrons, dando 2 ferro 2, e o potencial padrão do elétron aqui, corta elétron aqui. Então você vai chegar a essa equação global. E o potencial, como eu costumo representar simplesmente por E padrão, mas às vezes você vai ver delta E padrão contexto, dá 0,62, né? 0,62 volt. Positivo, então a reação é espontânea. Certamente o K é bastante positivo. Então, você não entendeu? Ainda preciso escrever a equação global? Tudo bem. Estanho 2, estanho 4, mais 2, ferro 2. Agora vamos ao cálculo de constante de equilíbrio, K. Então, descer um pouco rápido demais. Então vamos descer, desce mais um pouquinho. Então, o K, vou usar as fórmulas que nós deduzimos agora há pouco, exponencial de N. Bom, o N, 2 elétrons, então 2 vezes 96.485 coulomb por mol, vezes o potencial, que é 0,62 volt, sobre RT. O R é 8,314 joule por Kelvin por mol, temperatura 298 Kelvin. Então, pelas minhas contas aqui, dá 9,15 vezes 10 a 20. Então, o K ficou meio embolado aqui, né? Desculpem, porque eu colei ali a outra questão. O K, pelas minhas contas, 9,15 vezes 10 a 20. Vamos ver as respostas. Nós temos aqui 10 a 21. Então, ele arredondou para 10 vezes 10 a 20, que dá 10 a 21. Certamente essa é a resposta correta. Essa questão aqui de 2012, assinale a opção que corresponde aproximadamente ao produto de solubilidade do cloreto de prata. Então, o produto de solubilidade do cloreto de prata é uma constante de equilíbrio que diz respeito à solubilidade do cloreto de prata, ou seja, a reação global é essa aqui, ó. AgCl sólido. E você tem aqui Ag+, aquoso, mais Cl- aquoso. Então, tem que montar, a partir das semi-reações, um sistema para obter essa equação global. Então, eu preciso de prata mais do lado direito. Eu vou inverter essa primeira semi-reação. Então, vou ter lá Ag sólido, dando Ag mais aquoso mais elétron. E aí você tem um potencial padrão que é menos 0,80. E vou manter essa segunda para obter o cloreto do lado direito. Então, vou ter lá a redução do AgCl sólido mais elétron, dando Ag sólido mais Cl- aquoso. Potencial disso aqui mantém o sinal, né? 0,222 volt. Somo as duas semi-reações para obter a equação global. Elétron de um lado, elétron de outro, prata de um lado, prata de outro. Tenho aqui a equação global. E o potencial dessa célula, eu represento em geral E padrão, mas muitas vezes você vai ver E cell ou delta E. Então, se você quiser colocar aqui como delta E, você que sabe. É importante você entender o contexto. Então, isso aqui, pelas minhas contas, deu menos 0,578. Menos 0,578. Quer dizer, a constante vai ser menor que a unidade. Com certeza, porque a dissolução
do cloreto de prata não é um processo espontâneo. De fato, o cloreto de prata é muito pouco solúvel. Então a gente joga isso na nossa equação para converter o potencial em constante de equilíbrio. Então você tem lá K igual E elevado a NF, potencial da célula, sobre RT. O N vale 2. Então, pelas minhas contas aqui, deu 1,7 vezes 10 elevado a menos 10. Então, deixa eu ver aqui, qual seria o que está mais próximo aí? Esse aqui, mais próximo é esse. Na próxima aula voltamos com mais exemplos de aplicação de ΔG e constante de equilíbrio em eletroquímica. Até a próxima aula.